Boa noite. Esperando o pessoal entrar. Tudo bem? Boa noite. Já vou tentando chamar o doutor Amândio para poder participar da nossa live. Boa noite a todos. Está começando aqui a nossa live. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, doutora Amândio. Tudo bem? Tudo bom, Tudo doutora bom? Ana, Aninha? Tudo Tudo bem? jóia? Tudo É um bem? prazer estar aqui com você, Aninha. Prazer, Como é é que tá? uma honra fazer essa live com você. Prazer é todo meu. Ai, que bondade. Estou muito feliz que nós estamos aqui. Vamos Então, tentar não, vamos esclarecer alguns assuntos, né? Que está em isso, pauta, que é a longevidade, com que é muito certeza. mais importante cuidar da saúde do que cuidar da doença, né, Ana? Exatamente. Quando a gente não perde o tempo, né, para rastreios de outras doenças, para cuidar da nossa saúde, a gente evita muitas outras doenças crônicas, né, doutora Amanda? Isso Garante mesmo. uma de vida, né, vida longa e feliz. Exata, e saudável. E saudável, isso E mesmo. saudável, né? Então, Mesmo. é exatamente isso que a gente tem que defender. Sabendo, né, segundo os dados, quem vai viver 120 anos já nasceu, Já né? nasceu. Já nasceu. E para isso precisa ter, para viver bem, precisa ter hábitos de vida saudáveis, não é mesmo? Exa- Exatamente. Às Que vezes é o eu que nós falo. vamos conversar aqui. É o que nós vamos conversar aqui. Às vezes eu falo isso no consultório, o paciente chega e fala assim, não, mas eu já tô velho, começar a cuidar da saúde agora? Eu falo assim, que velho? 60 anos agora? Pessoal, hoje a gente tá, né, tem que ter programação para viver acima de 100 anos, né? Você tá Exatamente. na flor da idade? Os 60 anos que era velho no passado, hoje não, né, doutora Ana? Hoje, na realidade, esse paciente é o que é a faixa etária que mais aumentou, que mais cresceu de número, são as pessoas de 60 anos de idade. São chamados longevos Com e não certeza. idosos, né? No mercado, eles são chamados de silverhead, e a gente vê cada vez mais as mulheres assumindo o cabelo platinado, né? Porque É isso. virou. Eu lembro, quando eu era criança, que falava que a pessoa, quando atingia a faixa etária dos 40 e 50 anos, não teria mais oportunidade no mercado, né? E isso hoje não é mais uma verdade. A verdade é que o mercado está procurando pessoas que têm vitalidade, que estão dispostas, disponíveis e que têm experiência para construir sempre uma proposta que agrega valor para a nossa sociedade, que agrega valor para os pacientes, né? Essa é a procura do mercado, tá? Né? Construir propostas que têm, de fato, propósito. Né? A gente só vai conseguir alguma coisa na vida quando a gente tem algum propósito, né? Com certeza, doutora Amanda. A gente busca muito, né? Assim, no consultório, a gente fica observando as queixas, né? Dos pacientes. A grande maioria dos meus pacientes me procura para controle do peso. Então, assim, a grande maioria tá buscando emagrecimento, muito, né? Eu mexo muito com esse tratamento da obesidade. E a gente começa a perceber como é importante a gente começar a pensar em longevidade, né? Em qualidade de vida. Né? Não só no tratamento da obesidade ou, né, de outras doenças, mas a gente pensar assim, como a gente vai viver com saúde, com qualidade de vida, né? Sem dores articulares, sem limitações de movimento, sem limitação para o trabalho, né? E assim, viver uma vida, como eu falo, uma vida longa e feliz, né? E assim, vai muito além, né, do tratamento da obesidade. Então, muitas vezes, a hora que chega o paciente, eu já começo a solicitar, né, dependendo da clínica, da queixa, da história familiar, né, a gente começa a pensar em rastreios de algumas doenças, que quanto antes a gente diagnosticar, né, antes a gente consegue tratar, ter cura de muitas dessas doenças. Foco muito nessa mudança de estilo de vida. Nós estamos uma sociedade muito sedentária, né? Cada vez nos alimentando pior. Me parece Exato. que, né, o progresso, ao invés de nos ajudar a alimentar melhor, está nos fazendo alimentar pior. Então, assim, um consumo muito grande de alimentos industrializados, de alimentos ultraprocessados, né? É gente que come batata que, na verdade, nem é uma batata. Na hora que você vai ver, a última coisa que tem lá é a batata.
né? Isso é E verdade. é uma sociedade mais sedentária, né? Então a gente precisa mudar o foco disso, né? Para tentar minimizar, né? Esse número de doenças aí que são totalmente evitáveis. Algumas doenças são muito evitáveis, É, né? E exatamente. Então, promover. as doenças são completamente evitáveis. Grande parte delas são evitáveis, né? E, como você sabe, né, eu sou oncologista, e a gente sabe, Uhum. o dado na literatura mostram que pelo menos 80 a 85% dos cânceres estão relacionados com o estilo de vida, né? E eu costumo falar que é o estilo de vida moderna que as Uhum. pessoas estão levando, né? Então, quando você fala o estilo de vida, é o que a pessoa faz no dia a dia, quais são os Uhum. seus hábitos, o que ela alimenta, se ela faz prática de atividade física, se não faz, se alimenta adequadamente ou não, né? Se ela é tabagista ou não. Então, isso é realmente o que está associado com a possibilidade do paciente desenvolver câncer, na grande maioria das vezes. Né? Uhum. A grande parte das vezes, quando uma mulher tem um diagnóstico de câncer de mama e ela nos procura, ela sempre está preocupada, né? Porque a mulher, normalmente, com a última pessoa que ela preocupa é com ela mesma, né? É, Normalmente ela está preocupada com a prole. Então ela com a chega ao prole. diagnóstico, chega ao consultório com o diagnóstico de câncer de mama, ela está preocupada se o câncer dela é um câncer de origem genética. E eu sempre explico, olha, deixa eu te falar, todo câncer é genético. Mas, na realidade, você está preocupado é se o câncer é hereditário, né? Se você tem uma predisposição hereditária. A grande maioria dos cânceres não é de origem hereditária. Nós temos aí 5 a 10%, vamos colocar em torno de 8% dos cânceres, são de causa hereditária. Fora isso, está relacionado, na grande maioria das vezes, como eu falei anteriormente, com fatores ambientais, né? E é importante a gente destacar, porque se a gente evita esses fatores, né, nós podemos evitar o câncer. Então, por exemplo, a Uhum. Organização Mundial de Saúde, hoje todo mundo conhece a Organização Mundial de Saúde, por causa da pandemia que nós estamos vivendo. A Organização Mundial de Saúde, né, ela define que aproximadamente 30% de todos os cânceres estão relacionados com a dieta. Então, se você tem uma dieta adequada, como você colocou bem, você trabalha reeducando os pacientes na alimentação com o objetivo de perda de peso, né? A gente vai diminuir seguramente a incidência de câncer, né? Quando você fala em causa de câncer ou fator de risco, e a gente pensa, o doutora Aninha, chamar de Aninha porque minha esposa foi sua professora, e te chamava de Aninha, né? A, Pode a Raquel. adiantar. E a sua professora te chamava de Aninha, então vou te... Pode o me que que chamar de acontece? Aninha. O que que acontece? Quando você pensa em fator de risco, o cigarro, ele é o maior agente carcinogênico na face da Terra, para você ter ideia. O que que significa isso? Quando você pega todos os cânceres, o cigarro está relacionado com 30% de todos os cânceres. Se você pegar especificamente o câncer de pulmão, né, especificamente o câncer de pulmão, 80% dos casos dos cânceres de pulmão diagnosticados têm uma relação com o tabagismo. Então, você imagina se a gente evitar o tabagismo, como que nós vamos diminuir a incidência do câncer, né? Uhum. Outro fator de risco importante, principalmente para nós que vivemos num país tropical, né? Que, exceto essas primeiras semanas Esses de janeiro, que primeiros choveu dias. muito, né? É um país que tem sol praticamente todos os anos, né? Se Uhum. tem um país que tem sol todos os anos, o sol está relacionado com câncer de pele. Então é isso. Os fatores ambientais são extremamente importantes no desenvolvimento do câncer. Então, hábitos de vida saudáveis. Prevalente, não é? Oi? Câncer de pele no Brasil é o mais prevalente, não é? É o mais Deles. prevalente, né? Quando a gente fala de câncer de pele mais prevalente, a gente está excluindo aí o melanoma. Nós estamos pensando em câncer de pele escamo celular e o base celular, que são mais frequentes. E aí você inclui o melanoma. Está me ouvindo bem, Aninha? Tô te ouvindo bem. Tá, né? Uhum. Tá. É o mais prevalente, né? Pegando os dois sexos. Quando você pega a mulher, o câncer mais prevalente, de maior incidência, é o câncer de mama. E no homem é o câncer de colo, o câncer de Pronto. próstata, perdão. Uhum. Tirando esses dois, o mais frequente que a gente tem é o câncer de pulmão, câncer de intestino grosso, né? E também, a gente não pode deixar de esquecer, o câncer de colo uterino na mulher.
Um Uhum. dado importante do câncer de colo uterino, só para vocês verem o que, que prevenção é importante, né? Como que a prevenção é importante. No, em algumas regiões do Brasil, o sul e sudeste, a incidência do câncer de colo uterino, que já foi muito elevada, reduziu drasticamente. Não é a mais frequente, o que era mais frequente. Já, infelizmente, em outras regiões do Brasil, como Norte e Nordeste, que são menos favorecidas do ponto de vista econômico, a incidência por câncer colo uterino é mais elevada do que dos outros tumores, evidentemente, na mulher, né? E essa redução mostra que medidas, campanha de prevenção e medidas de orientação e os cuidados para evitar o câncer de colo uterino vai trazer grande benefício nessa situação. Tá? Com certeza. Você citou muito bem a questão desses cânceres mais prevalentes. Quando a gente para pensar, por exemplo, no câncer de mama, câncer de próstata, né? Eu, por exemplo, que trabalho, né, nessa linha da obesidade, né, do tratamento da obesidade, eu vejo como a obesidade é um fator de risco muito importante, né, para o surgimento desses cânceres, para o desenvolvimento desses cânceres. Ela está intimamente ligada, né, ao Exatamente. desenvolvimento. E muitas vezes, assim, além da piora do prognóstico desse paciente, né? Muitas vezes, por exemplo, no câncer de próstata, a obesidade ela causa dificuldade no diagnóstico. Ela por si só dificulta também o diagnóstico. Então, assim, se a gente começa a estabelecer medidas preventivas, eu acredito muito nessa medicina preventiva, nessa medicina que assim, busca a mudança mesmo do estilo de vida, que as pessoas realmente comecem a entender, né, que a gente é aquilo que o corpo da gente faz com o que a gente come, que a gente deve praticar atividade física, que a gente deve prezar por um sono de qualidade, né, que o uso de protetor solar é uma coisa básica, né, quando a gente vai se expor ao sol e que a gente pode evitar longas exposições à luz solar. Então, assim, é uma coisa que eu tento trabalhar, né? São ideias que a gente tenta trabalhar e a gente vê como isso é importante, né? No desenvolvimento, assim, né? Quando a gente começa a pensar em desenvolvimento de medidas preventivas, como isso a longo prazo, né? Tem resultados positivos, não é Sem mesmo? dúvida. Sem dúvida nenhuma. E é interessante, né? Porque você voltou. Quando você começou a falar, eu ia fazer uma observação, Aninha, sobre a obesidade, a importância da qualidade de vida, né? E ainda hoje, mas principalmente no passado, né, quando eu comecei a fazer residência, quando em oncologia eu me formei, e ainda existe um estigma do câncer, hoje menos, felizmente, porque inclusive essas campanhas facilitaram e tem campanha de conscientização da nossa sociedade que tem ajudado significativamente, né? Veio a pandemia para atrapalhar, mas a coisa mais interessante é que era uma situação que as pessoas tinham muito medo, ainda tem, do diagnóstico de câncer. Né? Porque Uhum. normalmente quando falava que tinha um diagnóstico de câncer era como se fosse uma sentença, né? Uma sentença de morte para as pessoas. E não é verdade. Hoje a grande maioria das doenças são doenças curáveis, elas curam, a grande maioria cura, né? Principalmente se diagnosticado numa fase muito inicial, você tem uma Uhum. chance grande de aumentar a cura. Além de ter uma chance grande de aumentar a cura, é uma oportunidade de você fazer um tratamento menos agressivo, com menor morbidade e não precisando usar opções, armas terapêuticas agressivas, né? Nós temos exemplo, por exemplo, um câncer de mama. Quanto mais precocemente diagnosticado, você vai ter uma cirurgia que traz menos mutilação para a mulher, vai ter resultados estéticos bem adequados, fica para uma pessoa que tem pouca experiência em visualizar isso, em assistir, de presenciar, vai ter certeza que esses pacientes, examinar uma paciente que teve câncer de mama não consegue perceber a cicatriz do câncer dela, né? E muitas vezes não precisa fazer um tratamento de quimioterapia, que é uma doença inicial e tudo mais. E a cura tem aumentado muito, muito, né? E como os pacientes têm vivido muito e superam o diagnóstico de câncer com um tratamento adequado, um diagnóstico precoce, né? Os pacientes estão tendo novo diagnóstico de câncer, porque eles estão vivendo Uhum. de novo, né? E eu Ai, brinco, e que aí cai no mesmo lugar, né? Pode cair, né? A gente fala quando a claro, gente é exato. É porque vive muito, porque o câncer, de uma maneira geral, é uma doença da pessoa
das pessoas de uma faixa etária mais elevada. Pra você ter ideia, o diagnóstico de câncer de mama, a mediana de idade é entre 62 e 65 anos. Pode comprometer uma moça de 27, 28, 29, 30 anos, a gente vê com muita frequência. Mas a grande maioria do diagnóstico é de um paciente numa fase avançada. O diagnóstico de câncer é normalmente um paciente que já está do paciente mais avançado. Por isso que o diagnóstico de câncer tem aumentado significativamente, além dos métodos propedêuticos terem melhorado significativamente. Mas a população está envelhecendo. Então, como a população está envelhecendo, a incidência do câncer tem aumentado muito e a prevalência mais ainda. As pessoas vivendo com câncer estão aumentando mais ainda e a gente pode perceber. Então eu brinco, né? A paciente brinco assim, não é? Ela fala, doutor, mas eu já tive um câncer de mama. Como que eu consegui ter outro? Eu falei, você só conseguiu ter outro porque você viveu ao primeiro. Se você não tivesse sobrevivido ao primeiro e ficado curado, você não ia ter a oportunidade de ter o segundo. Mas o que importa é que você vai superar o segundo da mesma forma. Você vai superar o segundo doença, o segundo tumor, como você teve, você vai conseguir superar e realmente consegue superar, porque os recursos que nós temos hoje melhoraram de maneira significativa. Então, como eu falei anteriormente, o câncer, né, vai ser a doença que vai mais matar, né, suplantando as doenças cardiovasculares, em alguns países já suplantam, exatamente pelo envelhecimento da população. É o câncer, né? Oi? Hoje só pede para cardiovasculares, não é isso? Cardiovasculares. Hoje Mas vai suplantar, né? Porque a população está envelhecendo e a população, e muitos cuidados, muitos cuidados implementados no cuidados cardiovasculares para evitar as complicações, tiveram muito sucesso, né? E a prevenção do câncer, ela tem tido sucesso, né? Mas a gente percebe isso cada vez mais e na atualidade. A pandemia foi um retrocesso completo, né? Porque existem dados na pandemia que o diagnóstico de câncer reduziu de maneira significativa, mas porque os porque não pacientes deixaram de procurar médico, né? vocês deixam rastreio, né, também. Deixar de rastrear. E está tendo diagnósticos mais avançados, infelizmente. Espero que muito em breve a gente recupere isso, né? Mas estamos tendo diagnóstico mais avançado, exatamente porque as mulheres deixaram de fazer mamografia. O diagnóstico de câncer de mama reduziu drasticamente. Então, nós vamos ter esses diagnósticos, eles vão ocorrer agora, né? E eu não tenho dúvida que na oncologia nós tivemos grandes avanços, não só no diagnóstico precoce, mas também nos tratamentos. Os tratamentos evolucionaram muito, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje o tratamento está caminhando para um tratamento personalizado, né? Quando a gente falava câncer de mama, a gente pensava numa doença única. Mutilação. Quando pensava assim, câncer de mama, já vinha toda aquela ideia de mutilação, né? E não é, né? De câncer. Já vinha toda aquela ideia de, assim, já é uma doença muito sofrida, a gente sabe que, né, tem todos os aspectos também psicológicos e tudo mais que são envolvidos, né, no momento do diagnóstico. Exatamente. Mas quando a Pode gente falar. pensa em câncer, a gente pensava muito assim, além da sentença de morte, naqueles tratamentos extremamente difíceis, né? A gente só pensava aquelas cenas de filme, né? Exatamente. Mas mudou muito, viu, Aninha? Muito. Melhorou muito. São tratamentos menos agressivos, menos mutilantes. E o mais importante, né, que eu falo, é que é importante ter vida depois da doença. Isso. E a autoestima das mulheres tem sido preservada muito, muito mesmo. E as mulheres estão cada vez procurando seu espaço, né? E cada vez está encontrando o seu espaço cada vez mais. Né? E as mulheres estão cada vez mais ativas, estão indo, estão demonstrando que teve o diagnóstico de câncer, estão assumindo e estão ajudando muitas outras mulheres. Né? Quando a gente fala de câncer, nós nos pegamos falando de câncer. Por quê? O câncer de mama representa 25% de todos os cânceres da mulher. Tá? 25%. E uma em cada 10 mulheres vai ter câncer de mama. Então, gente, a mamografia, sem dúvida nenhuma, tem que ser realizada a partir dos 40 anos. É o melhor método, menos agressivo, menos invasivo, tem uma sensibilidade, uma especificidade muito boa para o diagnóstico precoce do câncer de mama, no momento que ele não vai ser palpável, né? E aí você aumenta significativamente
a possibilidade de, de aumentar a cura. Quando você fala em prevenção, é importante a gente chamar, porque nós falamos aqui das duas prevenções. Quer dizer, são 4 tipos de prevenções. Mas eu falo que basicamente as duas mais importantes é prevenção primária e prevenção secundária. O que é prevenção secundária? É quando você remove o fator de risco. Na sua situação, por exemplo, quando você orienta o paciente a ter perda de peso, né, com o objetivo de ter melhora na qualidade de vida e proporcionando para esse paciente uma prevenção. Por que prevenção? Para evitar de ter um número enorme de doenças, né? Uma delas é o câncer, porque a gente sabe que alguns tipos de câncer têm uma incidência maior nos pacientes obesos. Se você está orientando, você está fazendo o quê? Uma prevenção primária. Se você orienta o paciente para ter hábitos de vida saudáveis, como alimentar adequadamente e fazer a prática de atividade física, você está fazendo uma prevenção primária, porque você está removendo os fatores de risco. Tirou o cigarro, né? Tirou o cigarro, o tabagismo, é um dos, como eu falei, é o principal fator de risco, né? O maior agente carcinogênico, se reduz drasticamente o risco de determinado tipo de câncer. Então, isso é prevenção primária. E prevenção secundária é quando você faz o diagnóstico precoce. Como eu falei anteriormente, o diagnóstico precoce traz grande benefício porque você aumenta significativamente a chance de cura. Então, tem algumas doenças que já está muito bem estabelecido a prevenção primária, né? Como nós citamos aqui o câncer de mama, podemos citar também o câncer de intestino grosso, que a partir de determinada faixa etária, os pacientes devem fazer uma colonoscopia de rastreamento, que o objetivo é fazer a prevenção do câncer de próstata, né? E o que a gente pode citar também é o tipo de prevenção. Como é que chama? Fugiu o nome que eu citei anterior. Câncer de colo de útero, né? Foi através da prevenção que nós reduzimos a mortalidade pelo câncer de colo uterino, né? É muito interessante, né, doutor Amandio, porque no consultório cresceu muita procura no consultório por pacientes que desejam emagrecer, né? Principalmente agora, no período de pandemia, né? Nesses 2 anos aí de pandemia, a procura pelo serviço de nutrologia com o intuito de foi uma procura muito grande. Percebi um aumento muito grande. A obesidade é uma pandemia, né? A obesidade já é uma pandemia. E, assim, tem sido uma coisa interessante também, um desafio, porque o rastreio dessas doenças muitas vezes tem sido feito nesse consultório de nutrologia, porque os meus pacientes, muitos deles não procuram, né, principalmente com esse período aí do Covid, eles pararam de procurar os médicos, as outras especialidades e fazer os exames de rastreio. Então, no consultório de nutrologia, além de a gente ter que enfatizar sobre o emagrecimento, sobre a importância do tratamento da obesidade, que é uma doença crônica, uma doença progressiva, está relacionada, né? Hoje a gente já sabe, até então falava-se de 13 tipos de cânceres. Agora a gente já fala que ela está relacionada ao desenvolvimento de 26 tipos de cânceres. O último congresso de obesidade, olha como esse número já dobrou. E além dessa prevenção primária, da gente pensar em mudar estilo de vida, mudar alimentação, né, começar a prática de atividade física, cessação de tabagismo, etilismo, né, que também foi uma coisa muito prevalente agora, nesse período da pandemia. Cresceu muito o etilismo, o consumo de álcool aumentou muito. Além disso, no consultório, eu tenho tido assim, que solicitar rastreios para os pacientes. Então, assim, tem tido que pedir PSA, né, encaminhar para o urologista para fazer o exame, conscientizar sobre a importância do toque, né, para os homens, principalmente os obesos, né, que muitas vezes é tão difícil, muitas vezes essa próstata já está difícil de ser palpada e precisa de um rastreio mais, né, mais feito. As mulheres têm conscientizado muito sobre a importância da mamografia, muitas vezes eu solicito e encaminho ao mastologista. Né? A gente tem tido que fazer isso, assim, esse encaminhamento por escrito e conscientizar, porque as pessoas pararam de se preocupar com isso.
né? E, assim, impressionante como alguns diagnósticos têm sido feitos no consultório. Tem pacientes que me procuram que ganharam muito peso, estão sentindo muitas dores no corpo. Eu tenho uma história de uma paciente que começou a sentir muita dor na coluna, e já é uma paciente mais idosa, a gente descobriu que é metástase de câncer de mama, Que né? não foi diagnosticado precocemente, né? Tratado precocemente. Então, assim, eu acho que é muito importante, tanto assim, outra coisa também que eu sempre falar, né, a Certo. preocupação nos pacientes faz parte, né, e ajuda a gente a pensar sobre tireoide, principalmente obeso, a gente tem que pensar que o paciente obeso tem uma predisposição, né, e o câncer de colo, que é o que você falou, que é o câncer de intestino, né, câncer de intestino tem muitos pacientes acima de 50 anos, 60, nunca fizeram uma Uma colonoscopia, colonoscopia, né? né? Tem todo um tabu. Eu já tive que montar os protocolos assim de acordo com a idade, com os rastreios, né? Além da gente pensar nessa prevenção primária, a gente precisa conscientizar, inclusive, outros médicos, porque talvez esse paciente ele não vai direto para você, ele não vai direto para o mastologista, né? A gente precisa bater nessa tecla, né? De prevenção, de solicitar o rastreio e saber encaminhar esse paciente, né? Perfeito, isso mesmo. Né? Sem Então, dúvida nenhuma, isso é importante, e eu falo que a pandemia, né, foi um verdadeiro, quer dizer, trouxe alguns benefícios, antecipou algumas coisas, nós passamos a usar algumas ferramentas que uhum, a gente não usava, né? uhum. Mas ela foi um verdadeiro desastre, né? Porque as pessoas passaram a ficar em casa nesse período da pandemia. Inclusive tem um filme, né, que mostra, que retrata, eu não sei em qual foi o stream desse, se foi na Netflix ou no Prime, que mostra a pandemia, né, ela acontecendo na França. É Ah, extremamente importante. é Como é, esse. como é que Mais é? os vizinhos, não é? Mais que amigos, mais que vizinhos, amigos, é isso E, mesmo. e Então você consegue ver que ele mostra exatamente o que passou a acontecer na pandemia com a população de uma maneira geral, né? E aquele número de live assim estrondou, né? E lá no filme tinha, não vou dar spoiler não, que alguém pode assistir, mas eu vou contar só do personal, né? O aham, personal gostava de fazer as aulas, mas gostava muito mais de mostrar que estava bem. Ao aham, final da pandemia, ele já estava obeso, né? De tanto que aham, mudou os hábitos durante as coisas. Então, é exatamente a pandemia, aquele filme retrata muita coisa do que nós, muito, do que a população, a sociedade sofreu durante esse período, né? Que realmente é um verdadeiro desastre. Mas por isso que está chamando a atenção, que a gente tem que enfatizar, não é o tratamento, não é procurar doença, não é diagnosticar doença, mas valorizar a saúde, né? isso E ir atrás dos benefícios e dos cuidados necessários para a gente evitar a doença, mesmo. né? Hoje eu fiz um post no Instagram com uma frase que o meu paciente falou para mim, que ele falou, doutora, quem procura acha, né? Eu vim aqui procurando tratamento, né, para emagrecer, e eu descobri um monte de doença, eu comecei a ter que tratar um monte de outras coisas. E assim, super feliz de ter descoberto muita coisa a tempo de tratar. Eu falei com ele, olha como são as coisas, né? A gente pensa, né? Vem para o emagrecimento, pensando na obesidade, que é algo que chega uma hora e começa a incomodar, né? Traz essas limitações físicas, né? Dores e tudo mais. Mas aí começa a fazer rastreio e começa a descobrir que tem outras coisas, que existem outras doenças, elas não deixaram de existir, né? E eu Exatamente. tenho muitos pacientes que têm medo. Hoje eu conversando com uma paciente, falei com ela, falei, olha, eu até fiz esse post, quem procura acha, mas acha cedo, né? Acha de forma precoce, que dá tempo de tratar. Se você não procura, a doença não vai deixar de existir, ela tá lá. Tá lá quietinha, tá lá, nem tá Exatamente. E pode ser diagnosticado numa fase mais avançada, né? avançada. Então, se você procura e você acha a tempo de tratar e curar muitas doenças, né? A gente não Exatamente. E principalmente que nós vamos viver muito, né, Aninha? queremos Muito. viver muito, né? E viver bem e com qualidade de vida. Exatamente. E enfrentar tudo que tiver, né, para vir. Tem muita gente que me pergunta assim, doutora, tem uma dieta anti-câncer? Tem alguma coisa que eu faço que eu possa evitar o câncer?
E aí eu respondo sempre assim, falo, olha, é uma doença que a gente precisa pensar em tratar os fatores, em nem cuidar dos fatores de risco, né? Como o senhor bem mencionou, né? Obesidade, o sedentarismo, cessação do tabagismo. Então a gente tem que controlar esses fatores de risco, se alimentar muito bem. E isso não quer dizer que a gente não vai ter a doença, né? Não quer dizer, diminui muito as nossas chances de Mas ter. reduz significativamente, né? Exatamente. E mais do que isso, é o que eu tento colocar para as pessoas, mesmo que não te dê certeza de que você não vai ter a doença, você está num estado nutricional adequado, você ter, né, o hábito de praticar uma atividade física, você ter uma vida aí, nem de qualidade, ter qualidade de vida e ter hábitos saudáveis, com certeza vai te ajudar a enfrentar muito melhor essa doença, né? Você Sem passa dúvida. pelo tratamento muito melhor. Né? Então, assim, eu falo, gente, quando você recebe o diagnóstico, por exemplo, eu tenho pacientes que estão com o diagnóstico de tumor de pâncreas, né? Então, assim, o tratamento cirúrgico, né? Pensa, é uma grande cirurgia, mas se o paciente está bem nutrido, ele está preparado, né? Ele tem uma massa muscular ali de reserva, ele tem, né? Ele tem controle das deficiências nutricionais que podem existir, ele está bem acompanhado, vai ser controlado, ele está se alimentando bem. Então, isso ajuda a passar pelo tratamento. Né? Na quimioterapia, né, doutora Amande, que é um dos tratamentos de vários tipos de câncer, a gente vê isso também. Né? O paciente, a importância dele estar ali bem nutrido, dele ser ativo, né? Fazer atividade física, dele estar Isso. ativo, né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, Aninha. A prática de atividade física, né, como já está bem documentado, Uhum, através de estudos científicos, se você faz a atividade física e faz aeróbico, você vai reduzir a incidência de determinados tipos de câncer. Dentre eles, nós podemos citar o câncer de mama e o uhum, câncer de intestino grosso, que vão ter uma redução. uhum, Se você, após o diagnóstico de câncer, submeteu um tratamento e obteve a cura, né? Se você faz a prática de atividade física, por exemplo, no caso da mulher, fazer caminhada 3 vezes por semana, quanto mais melhor, evidentemente, né? Fazer realmente caminhada, não é passear, né? Eu costumo falar uhum, fazer caminhada, você reduz em pelo menos 20 a 30% a possibilidade de uma recidiva da doença. Isso já é uhum. documentado através de estudos científicos e isso vale também para outros tipos de câncer. Então, a prática de atividade física reduz a incidência, como impede ou reduz a possibilidade da doença recidivar, né? Aumenta a sua possibilidade de cura. E Uhum, também já está mostrado que quando o paciente está se submetendo a um tratamento de quimioterapia, que é um tratamento também estigmatizante, por muitas estigmatizado, né? Que as pessoas sentem uhum, uma série de conforto, uma série de eventos adversos, de efeitos colaterais, a prática de atividade física reduz esse efeito colateral, ou seja, aumenta a tolerância ao tratamento. E o paciente tem menos efeitos adversos, né? E a Eu vi gente algum percebe nitidamente. falando que a prática de atividade física, estimulando o aumento da massa muscular, que ela até ajudaria no melhor efeito da quimioterapia Sem e, dúvida e da nenhuma, a radioterapia. tolerância do tratamento é melhor, né? A tolerância do tratamento é melhor, consegue completar o tratamento de maneira mais Uhum, fácil, né? Porque muitas vezes alguns não conseguem por uma baixa tolerância, que muitas vezes hoje a quimioterapia ela é muito bem tolerada comparando-se no passado. uhum, Sem contar que para alguns pacientes, né, que vão submeter um tratamento, tem os efeitos colaterais muitas vezes associados com questões emocionais que o paciente apresenta, né? A gente brinca não, a gente fala. Muitas vezes o paciente, quando ele vem para submeter uma quimioterapia, ele já começa a ter vômitos, né? Que a gente denomina de vômitos premonitórios. Isso é um componente emocional que o paciente tem quando vai submeter ao tratamento, uhum. mas são evitáveis, né? São contornáveis com alguns cuidados. Um deles, que já tem demonstrado benefício, é a prática de atividade física. Tem melhorado muito a tolerância e para suportar esse tratamento de maneira adequada, né? Sem E é dúvida nenhuma. que é uma dúvida que, assim, que os pacientes têm, né? Porque a pessoa pensa que está fazendo um tratamento, né, pro câncer, que não pode fazer atividade física. Tem muita gente que fala, vai Não, não necessariamente.
né? Vai ser pior, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que ficar, né, mais sedentário, isolado de tudo. E não é bem assim, né? Não, de forma nenhuma. É permitido, obviamente, tem situações especiais que, por alguma Uhum. situação, ele deve ser evitado, né? Em algumas situações, exposição à energia, à luz solar deve ser evitada, dependendo da medicação que vai ser utilizada, Uhum. mas, de uma forma geral, a prática de atividade física, evidentemente, não deve ser nada pesado, nada exaustivo, né? Porque se meter um tratamento e fazer uma atividade física exaustiva, as pessoas não vão tolerar, né? Então, Uhum. deve ser feita alguma coisa, alguma prática que vai beneficiar o paciente, sem dúvida nenhuma, tá? As pessoas confiar, né, no tratamento, na equipe, né? Na equipe que Exato. está Que está tratando. conduzindo, né? E a É, que está equipe tem que confiar e a equipe tem que mostrar para o paciente que realmente ela é importante para ela, né? O cuidado tem que ser centrado no paciente. O médico aprendeu a ouvir o paciente, ver as queixas do paciente, as dificuldades, as angústias e as ansiedades, para que possa reduzir esses malefícios da quimioterapia e aumentar o benefício do tratamento. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que essa relação médico-paciente ela é uma relação adequada, traz grande benefício para o paciente. É uma relação de confiança, né? Num momento muito difícil em que o paciente está completamente fragilizado. Não é mesmo? é uma dupla, né? Eu falo muito assim com os meus pacientes, falo, ó, vocês têm hora para entrar, mas vocês não têm hora para sair, não. O que precisarem falar, o que você precisar falar, né? O que precisar ser abordado, vai ser abordado. A gente precisa ter esse cuidado, né? Muito, eles falam tudo pra gente, né, doutora Amante? É impressionante, né? A É, a, nossa razão a, de ser é o paciente, né? exatamente. Então, É nós temos uma missão, né? uma E missão. nós temos que cumprir com essa missão. E Exatamente. temos que enxergar qual que é essa missão, cumprir com essa missão. E eu costumo falar que a duração da consulta deve demorar para atender o suficiente para atender a expectativa do paciente, Perspectiva. É tá? isso mesmo. Aí eu falo Atender a assim, com expectativa do paciente. muitas vezes converso, falo, olha, vocês têm que confiar, vamos confiar na equipe, né? Se tiver alguma dúvida, tem que perguntar, porque essas dúvidas vêm, muitas vezes assim, eu vejo que as pessoas são muito curiosas e aí vão procurar no Google, né? Aí no Google tem tudo, né? Tem dieta anti-câncer, que a pessoa muitas vezes quer abandonar o tratamento porque acha que vai usar um chá, ou vai usar uma dieta, vai fazer alguma coisa diferente ali. Eu falo assim, gente, não tem nada que respalde isso, né? Vocês É, abandonarem o tratamento para fazer o uso de um chá, de alguma coisa milagrosa. Eu acho que é muito positivo assim, a pessoa querer saber sobre a doença, procurar, né, informações, mas tudo tem que ser discutido com a equipe, né? Tudo, todo. exatamente. Eu costumo falar que toda ferramenta, tudo que a gente tem disponível, ela pode trazer grande benefício, mas pode trazer malefício também, né? Uhum, E, com sem certeza. dúvida nenhuma, a internet, as redes sociais trouxe grande benefício para a gente. Uhum, Mas, infelizmente, a gente vê algumas coisas, alguns posicionamentos, alguns assuntos que são tratados na internet, nas redes sociais, que não são corretos e não são abordados de maneira adequada, né? Então, eu costumo falar, Aninha, que o verdadeiro saber não é o conhecimento, né? O verdadeiro saber é a análise do conhecimento. E para fazer essa análise do conhecimento, você precisa de algumas ferramentas, que infelizmente nem todos têm essas ferramentas para fazer análise quando necessário, né? Por isso que precisa escutar o médico, discutir, e é importante isso, né? O paciente tem informação, é muito bom para nós. Quando o paciente vem e ele traz a informação para a gente, é uhum. muito bom, porque aí ele nos ajuda muito na Até, no, tomada de decisão. Na até tomada de... na tomada. Exato, na tomada de decisão. Porque a tomada de decisão, né, a gente tem que usar a melhor evidência para tratar o paciente, oferecer o que tem melhor para ele, o que tem na literatura e compartilhar com esse paciente as opções de tratamento que a gente tem e por que aquela decisão, né? A gente tem que ter Uhum. consciência que a decisão que nós estamos tomando é o melhor para aquele paciente. E quando o paciente é bem informado, né, e gosta de ouvir, e a gente pode conversar com ele, esclarecer, isso traz grande benefício. Não pode trazer um conceito, um pré-concebido da internet, que aquilo é o melhor e aquilo que vai ser utilizado, né? Então, isso aí é ruim para o paciente, porque agrega pouco,
mas eu não tenho dúvida que nós estamos fazendo grandes avanços, porque a internet tem ajudado, Sim. apesar dos malefícios, né? Apesar E dos malefícios. Ela nos leva também a ser melhores, né? Porque os pacientes já chegam muito bem informados e isso nos leva, isso nos desafia, né? Enquanto profissionais. Então a gente começa a pensar se, nossa, realmente, né? A gente tem que ter humildade, pensar, não sei tudo, tenho que procurar, tenho que pesquisar, tenho que discutir com alguém que sabe mais do que eu, né? Então, eu gosto muito desse cuidado multiprofissional e de discutir com outras pessoas, porque talvez seja uma coisa que eu nunca vi, nunca ouvi falar e o paciente traz aquela ideia nova ali e que a gente também tem que estar aberto para entender, para saber como ele chegou até ali, né? Saber se faz sentido ou não, discutir com alguém que sabe mais que você, é teve mais um, artista. teve um colega que escreveu aqui, Aninha, ele é Célio, é um colega nosso, né? Inclusive meu colega de colégio, quando eu era criança no interior. E ele coloca, ele é nefrologista, que depois que os pacientes já entram em diálise, que eles têm o diagnóstico de insuficiência renal, precisa ser dialisado, eles abandonam o cuidado dietético, né? E isso traz grande prejuízo para o paciente. Não tenha dúvida que um paciente que teve, como eu falei anteriormente, que teve o diagnóstico de algum tipo de diagnóstico, seja ele qual for, como o diagnóstico de câncer, ele ainda tem uma expectativa de ficar curado, vai ficar curado e tem uma expectativa de vida longa, sem dúvida nenhuma, aderir a uma dieta saudável vai trazer grande benefício para ele, né? Ele coloca isso aí, eles vão transgredir a dieta e piora a cada dia, né? Então, isso tem que ser orientado, porque é o que eu falei anteriormente. Eles precisam entender que existe vida após a doença. Está fazendo tratamento, fazendo abordagem para poder viver e viver adequadamente com qualidade de vida, né? Isso é Com extremamente certeza, importante. A observação dele é muito importante para nós, muito importante. né? Isso acontece com frequência. Né? Isso acontece com frequência. É a pessoa que toma aquilo como uma sentença de morte. Né? Ela pensa assim, pra que eu vou fazer? Vou morrer mesmo? Né? Por que eu vou fazer? Mas não é uma verdade na Não é atualidade, né? Não é uma verdade. Morrer um dia todo mundo vai. É o que eu tento falar com todo mundo. Gente, morrer um dia todos vamos, mas vamos morrer, né? Se Deus quiser, cada vez mais velhos, né? E cada vez, assim, E vivendo com mais saudável, saúde. né? No Saudáveis. Eu falo passado, né, quando assim, falava, quando falava que uma pessoa tinha 60 anos, era considerada idosa, né? cara, Hoje, tem. quando eu vou à fila, quando eu estou na fila de aeroporto ou numa fila que uma pessoa É, de 60 anos passa na frente de todo mundo, eu fico assim, um pouquinho indignado, porque é jovem ainda, né? é jovem ainda, isso mesmo. Eu tava lembrando outro dia daquela música do Sérgio Reis, né? Estão falando que ela é muito coroa, madura, mais de 30 anos. Eu falei, gente, com 30 anos a mulher é considerada coroa, né? E não faz muito tempo. Hoje a gente pensa, os 50 hoje são quase os novos 20, né? Então, assim, Exatamente. é a época que eu vejo as mulheres, assim, próximas dos 50 que estão mais vaidosas, procurando mais qualidade de vida, né? Querendo aderir novos hábitos. Nunca é tarde para a gente mudar os nossos hábitos, né? Nunca é tarde e nós precisamos, né? Nós Nós precisamos. precisamos de novos hábitos, precisamos de plano B, vamos precisar cada vez mais, porque nós vamos ver cada vez mais. Alimentação saudável é uma coisa assim básica e uma coisa é comida de verdade, não tem muito, não tem, sabe, muito segredo. Né? As pessoas querem aquilo muito complicado. Eu falo, gente, é o básico, é descascar mais, é desembalar menos, é comer aquela comida de verdade mesmo, é reduzir a ingestão de carne vermelha. Não quer dizer que não precisa, não pode comer, mas reduzir, né? É reduzir o consumo de sal, é reduzir o consumo de açúcar, é aumentar o tempo de atividade física. Hoje a gente fica sentado o dia inteiro, né? A gente passa Exatamente. todo sentado, né? As atividades hoje são todas sentadas. Hoje as pessoas se reunirem para sentar em torno de uma mesa, comer e beber, né? Então, se até o É, nosso lazer tá diferente, né? não tenha dúvida. E Então, hoje hoje o estímulo ao consumo, né, de uma dieta é inadequada é cada vez maior, né? cada vez As oportunidades de é comer, de ingerir uma alimentação inadequada, ela é cada vez maior, é o que a gente percebe, né? A oferta está muito grande, né? Então, exatamente. você vai em um supermercado, todo dia você vê algum produto, né, que muitas vezes Uhum. não faz parte de uma dieta necessária para uma dieta adequada. E cada vez a É, gente vê nas prateleiras uma enorme
há um número cada vez maior desses produtos disponíveis, né? Eu fico observando, né? E que a É, gente passaria e que viveria tranquilamente sem nenhum sem, deles. Não há sem, necessidade de nenhum deles. é gastar dinheiro à toa. O Bruno tá perguntando aqui, Bruno, meu marido, cirurgião, né? Já tá perguntando da cirurgia aqui. Se o paciente obeso pode estar desnutrido para uma cirurgia. Aí, você que pode falar, responder para nós, tá vendo? Um exercício e mais alguma coisa pode ajudar no pré-operatório? Sim, o paciente obeso tem um grande problema, é muito prevalente a obesidade sarcopênica. Então, assim, muitas vezes aquele paciente, ele é obeso, ele já tem aquela inflamação da doença, né? Que é a obesidade, é o que eu bato na tecla sempre, é uma doença crônica, uma doença que predispõe vários outros tipos de doença, principalmente, né, o câncer, está muito ligado a vários tipos de câncer. E muitas vezes esse paciente obeso ele tem um excesso desse tecido gorduroso, né? Quando eu falo de paciente obeso, não estou falando de uma gordurinha qualquer, estou falando de um paciente que tem um grande, né, acúmulo de gordura visceral, subcutânea e que é altamente inflamatória, né? Que é uma gordura que vai muitas vezes desorganizar a nossa função hormonal, vai desorganizar a nossa função imunológica. E esses pacientes obesos têm esse excesso de gordura corpórea e muitas vezes eles estão com uma massa muscular diminuída. Né? Muitas vezes eles têm deficiências nutricionais. É muito comum no obeso, também é comum no idoso e em mulheres também, pós-menopausa, por exemplo, ter deficiências nutricionais, como vitamina D, né? Hipovitaminose D. Né? O paciente obeso ele tem geralmente tendência a ter uma hipovitaminose D, hipovitaminose B12, além de uma diminuição de massa muscular. E esse paciente tem que ser bem nutrido para, né, para passar por um processo cirúrgico. Porque o processo cirúrgico, né, a gente tem uma resposta orgânica ao trauma e essa resposta é catabólica, né? Então, se você não tem uma massa muscular de reserva, né, pós-cirurgia, pode evoluir para piora dessa sarcopenia. O prognóstico, né, depois da cirurgia, né, é muito pior. Né, o prognóstico dos tratamentos são muito piores. As chances de complicações cirúrgicas são muito grandes. Infecções, formações de fístulas. Né? Então, é um paciente que precisa ser preparado para a cirurgia. Né? Não só o paciente obeso, o paciente como um todo. Principalmente se a gente parar para pensar em um paciente que vai passar por uma cirurgia de retirada de um tumor, por exemplo. Esse paciente precisa estar bem nutrido, né? Alguns pacientes, por exemplo, se é um tumor que está na região gastrointestinal, eu falo muito do tumor de pâncreas, por exemplo, vai retirar talvez uma parte, não sou cirurgiã, mas retira também, além daquela parte do pâncreas, vai retirar uma parte do intestino. E isso pode causar desabsorção de alguns nutrientes. Esse paciente pode ter problema de deficiência de ferro, de B12, apresentar anemias, né? A própria deficiência de vitamina D. Hoje já tem vários estudos demonstrando que a vitamina D em níveis adequados, que ela ajuda que esse paciente tenha um melhor prognóstico no tratamento do câncer. Não evita o câncer, mas ajuda que ele tenha um melhor prognóstico e também no pós-cirúrgico. Então, a gente precisa preparar esse paciente e encorajar, né? Esse é o momento, se ainda não começou a mudar, os hábitos de vida, esse é o momento de começar, é o momento de ressignificar, né, doutora Amanda? Acho que Claro. isso é importante, pensar assim, se eu não fiz isso ainda, agora não é a reta final, agora é um novo começo, eu estou tendo uma nova oportunidade. Então eu vou preparar o meu corpo da melhor forma possível para ele poder passar por isso. Né? Para eu ter o melhor prognóstico, o meu tratamento ser um tratamento mais eficaz, para eu evitar complicações. E tem que ser bem conduzido pela equipe, né? Para ter alimentação adequada, suplementação se precisar, né? Em alguns casos a gente precisa suplementar, né? Encorajar a fazer o exercício, muitas vezes ter uma equipe que apoie, né, nessa parte, né, do exercício. Tem fisioterapeutas, educadores físicos, pessoas que vão ajudar a programar como vão ser essas atividades físicas para esse paciente, né, de acordo com o tipo de câncer ou de cirurgia que ele for, né, que ele for submetido. Ô, Ana, e outra coisa que eu queria que você abordasse, que ninguém perguntou, mas é muito frequente,
as pessoas fazem muita relação do carboidrato com o desenvolvimento de algumas doenças, inclusive o câncer, né? E a gente sabe que o carboidrato é essencial. Se a Uhum. gente não tiver o carboidrato agora, nós não conseguimos nem raciocinar para a gente Raciocinar. pensar, porque as células que mais têm um metabolismo mais acelerado no nosso organismo são as células do sistema nervoso central e que precisam do carboidrato, que é a fonte da energia. Ou seja, a gente precisa de carboidrato. E aí, ao ter o diagnóstico de câncer, elas ficam extremamente preocupadas que as células cancerosas vão alimentar do carboidrato. E aí, para você falar sobre o efeito do carboidrato, até mesmo na obesidade, como que é, porque existe alguns mitos, né, e algumas verdades a respeito. Vou deixar para você falar. O que eu vejo muito, nem falo muito com os pacientes quando tem um diagnóstico, primeiro pensando no câncer, não é hora de fazer nada restritivo. Quando o paciente recebe o diagnóstico de um câncer, não é hora de fazer tratamento com dietas restritivas. Né? As pessoas têm essa mania de pensar isso mesmo. Ah, mas se eu alimentar melhor, se eu comer mais, eu vou alimentar as células tumorais. E não é assim. Você está alimentando o seu corpo, para o seu corpo poder ter força para combater aquela doença. Né? Eu sempre falo assim, o nosso corpo precisa de um exército bem formado. E eu nunca vi nenhum soldado de nenhum exército sem comer, né? Fazendo restrição ali, magrinho, mirradinho, sem nada, sem uma massinha muscular para lutar contra ninguém. Né? A gente precisa de força. Então, primeira coisa é a gente começar a pensar que a gente não pode ficar fazendo restrições alimentares, né, nesse momento. Não é o momento de fazer uma dieta para perda de peso, por exemplo, né? É uma dieta que tem que ser bem calculada com todo o aporte de macronutrientes que a gente precisa, proteína, gordura, carboidrato, né? O que eu falo sempre para os pacientes é evitar, e também isso no tratamento da obesidade. As pessoas estão com muito medo do carboidrato. Muito, muito medo. E assim, chegam para mim, muitas vezes eles confundem o low carb, que é o baixo carboidrato, que é um tipo de dieta de baixo carboidrato, que é, né, uma dieta que é para alguns grupos de pessoas, pessoas que têm resistência insulínica, diabetes, pessoas que têm uma adaptação a esse tipo de dieta, essa dieta até pode ser eficaz, com baixo carboidrato para alguns grupos de pessoas, mas não é no carb. Né? Então as pessoas confundem o low com o no, então fica com medo de comer tudo. Eu tenho paciente que tem medo de comer fruta, tem medo do arroz, tem medo, né, do pão, né? Então assim, não come legume, tem medo da mandioca, da batata. Né? E muitas vezes são os mesmos pacientes que não têm medo do industrializado. Eles não têm medo de comprar uma coisa no supermercado, né? Que é um, sei lá, um grão de bico diferente, modificado, não sei o quê, com tanta coisa lá. Porque, e não tem medo também de suplementar com um monte de coisa, toma aquele tanto de cápsula, né? Gasta milhares de reais com cápsulas e cápsulas e cápsulas, mas tem medo do carboidrato. Então, eu sempre tento falar, primeiro, o paciente está em tratamento oncológico, não é hora de fazer restrição de nenhum tipo de macronutriente. Precisa de proteína, precisa de carboidrato, precisa de gordura, e isso tem que ser bem calculado, tem que confiar na equipe nutricional, no nutrólogo, no nutricionista, que está fazendo parte dessa equipe, né? Algumas pessoas que não têm acesso a essa equipe, talvez esteja fazendo algum tratamento, né, num hospital que não tem essa equipe ali, tentar procurar algum profissional, né, para ajudar nesse momento. E para os pacientes da obesidade, a gente começar a pensar que não é tudo para todo mundo. As pessoas estão fazendo. E olha que eu atendo assim, eu tenho muitos pacientes médicos que tiram carboidrato de tudo, achando até que vai emagrecer. Muitas vezes até engorda. Sabe? Muitas vezes engorda, porque aí tira o carboidrato todo, mas enche a cara de um monte de gordura, de um monte de outras coisas que não são benéficas para a saúde. O que a gente tem que pensar? Quando a gente pensa em redução de alguns carboidratos, a gente está falando de parar com esses industrializados, bolacha, biscoito. Na minha terra a gente fala bolacha, né? Bolacha, É isso, né? né? Esses sucos industrializados, suco de caixinha, que é puro açúcar. O açúcar mesmo, a pessoa tem medo da batata, mas não tem medo de colocar 3 colheres de açúcar no café. Né? Então, assim, é a gente reduzir esse tipo de carboidrato refinado, o industrializado, né? Do mesmo jeito que a gente deveria reduzir essas gorduras hidrogenadas, né? Esses outros alimentos ultraprocessados, não ter medo da comida de verdade. Agora, para a estratégia nutricional,
tem alguns pacientes que vão responder a uma dieta low carb, né? Alguns precisam de uma dieta cetogênica quando estão em tratamento, às vezes usa dieta cetogênica para um controle de epilepsia, de enxaqueca, mas isso tem que ser bem acompanhado, tem que saber se aquele paciente vai adaptar, tem que ser acompanhado principalmente por bioimpedância, para saber se ele não está perdendo massa muscular, né? Para saber se aquele tipo de dieta está funcionando para ele. E não fazer da cabeça, saindo cortando tudo quanto é tipo de carboidrato com medo, né? No tratamento oncológico, inclusive, é o que você bem falou, vai dar energia para o seu corpo, né? Você precisa, o seu neurônio não vai funcionar se você não Perfeito. carboidrato. Eu falo assim, eu tenho paciente que muitas vezes tira o carboidrato todo, e aí chega para mim e fala, doutora, eu preciso de um pré. Eu não tô treinando direito, não come nada para dar energia, entendeu? Não come nada. E aí eu falo assim, mas você quer treinar como? Você tem medo da banana, quer que eu te passe uma fórmula de pré-treino? Você tem medo de comer a banana para te dar glicose, né? Então, Ô, assim, Aninha, muitos participantes aí que estão assistindo falaram que em várias cidades é bolacha, tá? é Diz que baixa, né? é bolacha em Almenara, é bolacha em Jaú, lá em São Paulo, tá? Bom despacho também Bolacha. Hã? em bom despacho também é bolacha. Bom de pacha, bolacha, né? Belo Horizonte é biscoito, tá? Coito. Quando eu falo bolacha, fica todo mundo olhando para mim, assim, sem saber. É uma briga. É Bolacha é isso biscoito. aí, Aninha. É importante a gente frisar isso, né? Como é importante a gente estar num bom estado nutricional para tudo, né, doutora Amanda? Para Sem tudo. dúvida nenhuma. Para Gente, suportar o tratamento, para para evitar doenças, para ter uma vida saudável, qualidade de vida, né? E isso. como nós falamos anteriormente, como nós vamos viver muito e muitos anos, então, gente, a prática de atividade física vai trazer grande benefício, porque vai contribuir de maneira significativa para a gente viver bem, Para a gente né? viver. Então, vamos praticar atividade física e alimentar adequadamente. Seguramente nós vamos reduzir a incidência de um número grande de doenças, tá? Com certeza. E o que vier, a gente vai estar preparado para passar e vencer e curar, né? Olha, uma amiga nossa, a Cola, colocou exatamente, né, que na opinião dela, a população deveria valorizar mais grãos integrais, tá? Isso Então, existem recomendações da Organização Mundial de Saúde, exatamente o quanto que você deveria ingerir de alimentos integrais, de grãos integrais. Isso aí, sem hoje dúvida nenhuma. é uma das estratégias nutricionais das dietas mais estudadas e recomendadas no mundo, é a dieta mediterrânea, né? Que é rica em grãos, né? Exatamente, Para sem você dúvida nenhuma. para a saúde como um todo. Né? Então, assim, hoje a gente estuda muito a dieta mediterrânea até para pensando em microbiota intestinal, né? Então a gente tem que pensar, até mesmo, por exemplo, no tratamento do câncer, a gente ter uma microbiota intestinal saudável, né? Como é que se você não come, não consome grãos, não consome fibras, não consome nutrientes, como é que você vai alimentar essa sua microbiota, né? Para ela ser diversificada, Exatamente, para ter uma imunidade melhor, né? Mais isso estabelecida, mesmo. né? Então, Muito bom, Aninha. muito obrigado, viu? Muito bom o nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite, Eu, né? Estou disponível, agradecer os participantes, né? eu, Acho que eu foi muito. Pode falar. algumas perguntas na caixinha de perguntas, depois eu te mando que a gente pode ir responder, Combinado, então. né? Tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, viu, doutora Amanda? Foi uma honra Eu que fazer essa, agradeço. viu? Tá? Muito obrigada. Um abraço para você, Um Aninha. abraço para Raquel. Mando sim, tá? Dá um abraço aí no marido também, no Bruno. Tô Tá bom? sim. Um abraço Beijo. para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.